Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Descubra Psicologia. Hoje, vocês podem ver, estou recebendo aqui uma galera de responsa que provavelmente você já viu por aí, e a gente vai conversar a respeito de educação, de pós-graduação, passar um pouquinho também pela graduação, mas de maneira geral falar da formação dos psicólogos. Estou recebendo aqui o Elton, a Isadora, o Júlio, e vou deixar com que eles se apresentem, porque com certeza eles têm muito mais respaldo para fazer isso do que eu. Então vou começar com o Elton, mas antes disso, né, gente, sejam bem-vindos aqui no podcast. Obrigado. Elton, se apresente, por favor. Obrigado. Eu sou o Elton Oliveira, sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e atualmente atendo na clínica com os pequenos e também sou coordenador e professor de pós-graduação. Ótimo. A sua pós-graduação Em análise do comportamento aplicada. Ótimo. Isadora. Prazer, Isadora Gonçalves, psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, supervisora clínica, professora de graduação e pós-graduação. Ótimo. Olá, eu sou o Júlio César Alves, sou doutor em psicologia, terapeuta comportamental e psicólogo clínico há mais de uma década. Daqui um pouco, ano que vem eu posso falar mais de uma década, mas dá um peso assim, né? Nossa! Dá um peso bacana pra, nossa, especialista, experiente, mas dá aquela dorzinha, Sim, quanto né, no tempo. coração. Dá uma dorzinha no coração. O Júlio se apresentou como comportamental. Sim. Mas o Júlio é o cognitivo, Exato. o comportamental mais cognitivo que eu conheço aqui. E fiz a pós em TCC para ser legitimado. Exatamente, olha aí. Mas ele ainda é muito apegado ao comportamental. Eu sempre brigo com ele. Todas as vezes que eu vou dar aula na pós do Júlio, eu brigo com ele, porque ele colocou Inverter os nomes. comportamental, cognitivo. Eu quero bater nele. Por quê? Porque a gente já está acostumado a falar cognitivo comportamental. Eu sempre falo errado. Eu falo problema do Júlio. Ninguém mandou ele inverter as coisas. Ninguém mandou ele fazer isso. Mas eu acho que essa nossa composição aqui, ela já é muito legal, porque mostra, inclusive porque eu conversei aqui em outros episódios, que a gente já evoluiu muito nesse aspecto de análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental. Sim. A gente não conversa, a gente pensa muito diferente. E essa composição aqui mostra que a gente já evoluiu disso tem muito tempo, a gente consegue conversar, a gente consegue se complementar e entender que ninguém aqui é uma ameaça para ninguém. Sim. A gente caminha muito próximo a isso. E até dentro disso que você falou, você trabalha com os pequenos. Exatamente. Você trabalha com ABA. Exatamente. Como é que tem sido a sua prática? Atualmente eu atendo mais crianças que estão no transtorno do neurodesenvolvimento, do espectro do autismo, então eu utilizo muito da análise do comportamento, que hoje é o que nós temos mais de evidências científicas para tratar crianças que ainda não têm aquisição da fala, que é mais comportamental. Mas também utilizo a TCC, terapia cognitivo-comportamental, com TEA nível 1 de suporte, que nós hoje temos muitas evidências também para tratar principalmente questões de comorbidade, ansiedade e também dificuldades sociais. Ótimo. Essa sua fala é tão legal porque a gente percebe esse aspecto, o quanto a gente evoluiu dentro disso de entender qual é a melhor ferramenta para ajudar o nosso paciente a melhorar. Exato. E eu já briguei muito com a análise do comportamento, que é ferrenho e que, numa conversa tranquila, você soltar um mente pra ele, ele quase te bate, né? Hoje eu falo com meus alunos também da graduação e pós-graduação que nós estamos dentro do guarda-chuva, né? Das terapias contextuais, cognitivas e comportamentais. Que nós hoje podemos conversar, dialogar, portanto que você se aprofunde, né? Dentro do seu pensamento ali. Não adianta você falar que é terapeuta cognitivo-comportamental e não tem o fundamento teórico, a base teórica. Então, quando eu trabalho com as crianças no transtorno do espectro do nível 1, eu precisei fazer uma especialização em curso sobre. Então, eu consigo transitar entre elas aí, então elas dialogam bem. Não é mais inimiga, né? É diferente da psicanálise. Exatamente. Ó, a alfinetada aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, seguiu. Já foi. E, Júlio, como é que é a sua prática? É que você veio, acho que de uma formação um pouco menos flexível, né? Dessa formação que a gente tem aqui de falar e pensar que a TCC é esse guarda-chuva e afins. Como é que foi esse processo de se tornar mais flexível? Exatamente, foi na formação para os alunos e também na necessidade, como o Elton disse, de
aperfeiçoar e ampliar. Eu fui ser supervisor de estágio e aí fui colocado para ser supervisor de terapia cognitivo-comportamental. E aí foi o desafio. Eu falei, eu preciso me aperfeiçoar. Comecei com a formação, fiz supervisão e posterior eu fiz a especialização. E gostei muito, como o Elton disse, dá para integrar bastante para o tratamento dos pacientes. Então, assim, aí eu fui investigar isso fora do Brasil também. Tem um movimento que a TCC utiliza muito da análise funcional, com outras terminologias, mas as traduções trazem a gente para isso. Fazer análise funcional, a Judite fala muito disso. Sim. Nas expressões dela, nas falas dela, e aí eu pude ampliar. Claro, como você disse, Jéssica, tem ainda o análise do comportamento ortodoxo, né, que não se converte às terapias comportamentais e contextuais, mas eu acredito que isso para mim foi muito bom, inclusive uma alavancada de carreira pós-pandemia, que as pessoas começaram a procurar muito. Olha, você é terapeuta cognitivo-comportamental? E aí eu explicava. O Elton traz uma coisa muito bacana. Ele e eu já conversamos particular disso. Ele fala muito, nossa, Júlio, dá para usar a TCC. E aí a gente sabe que é inovador. O tratamento integrado entre ABA e TCC para os pequenos é incrível. Eu imagino. Traz muito resultado. Sim. E quem é ortodoxo, imagino que torce o nariz, né? Sim, não dá muita... Eu era um dos, né? Ele era, Arborista roxo, né? Eu era daqueles que Sim. se falar mente, Você não virava fala doutor. comigo mais, não conversa comigo, não. Exatamente. Agora é o pensamento automático. Já tudo incorporou. mais. Exatamente. Mas é o que o Júlio falou, quando a gente estuda mais, Isso. você percebe que não são coisas Não são tão divergentes. distintas assim. Não Exato. é divergente. E quando você se aprofunda em uma abordagem, você começa a observar que o que mudam são apenas os conceitos, mas para dizer a mesma coisa. Isso. No final. Exatamente. Sim. Então a gente consegue fazer essa integração. E como é que você percebe isso na graduação? Você dá aula de TCC na graduação? Na graduação, não, mas na pós-graduação e como supervisora clínica. E aí eu atuo dentro da TCC, né? Não cheguei aí para análise do comportamento, mas trabalho como analista do comportamento. Compartilhamos aí de cursos e a nossa visão, mesmo sendo de alguma forma de abordagens que parecem distintas, elas são muito parecidas, Muito semelhantes. próximas. E tem como você atuar de uma forma integrada para poder oferecer o trabalho para o seu paciente, para o seu aluno, para o seu supervisionando, de forma que realmente vai ser efetivo para ele. Sim. E até aproveitando o gancho da brincadeira que a gente fez, eu até estava conversando em outro episódio, uma coisa interessante que, para além de conseguir, né, juntar o que a gente fez aqui, a nossa geração também consegue conversar com outras abordagens ou pessoas que estão em outras abordagens sem 5 pedras na mão. Exato. A gente consegue conversar, a gente consegue trocar, a gente consegue estar nos mesmos espaços e isso eu penso que é muito importante para o crescimento da psicologia como um todo, né? Exato. Eu até dei uma aula recentemente numa pós-graduação de neuro e era uma disciplina de TCC com neuro, né? Bacana. Só que aí, o que é interessante, eu gostei muito desse módulo, foi a segunda vez que eu dei, porque o que acontece? Como é uma pós de neuro, e eu estou acostumado a falar com a galera da TCC. Sim. Nessa pós de neuro tem todo mundo, tem a galera da psicanálise, Tá tem a tudo galera junto. da Gestalt, tem a galera do monte, e assim, né, você A chega, neuropsicologia amplia isso. mas tá todo mundo de um monte de lugar. E é interessante conversar com eles, de perceber que, eu posso falar da nossa geração, que a gente consegue ensinar sem passar um preconceito ou alguma coisa nesse sentido que afasta a pessoa. Um fechamento. Eu lembro da minha graduação. Eu tive TCC com um professor que ele era analista do comportamento roxo. Uau. E aí ele ensinava assim, ó. Aí ele falava, pensamento automático, não, mas isso aqui não funciona não. Ele era desse da mente, não sei o quê, sabe? Então ele já terminava e já falava que não funciona. É uma frustração muito grande, não conseguir dialogar e afins. E hoje eu percebo, até como educadores, a gente consegue atingir tem muita gente da psicanálise, outras pessoas que me seguem, porque no fim das contas, a gente também está falando de saúde mental. Exato. Né? A gente está sim. falando de E você psicopatologia. consegue falar da sua abordagem sem ofender o Sim. outro. Exatamente. Daí ele mexe, aparece alguém perguntando, e o que você acha da psicanálise? Gente, eu não acho nada porque eu nem entendo.
Ai, É? eu acho. É história. Ficou. Eu não me envolvo Eu sempre nessas... falo para os meus alunos que a abordagem ela é uma visão que você tem do mundo. É um estilo que você tem. Você tem um estilo de roupa e você gosta daquele estilo. Não quer dizer que o outro, de alguma forma, veste um estilo diferente, que o dele é um estilo ruim, é o estilo dele. E você consegue conviver com isso. Exatamente. Com as Acho que você usou a palavra pessoas. muito correta, né? Conviver com isso. Não diz respeito a mim. E dentro desse aspecto, eu penso que como educadores, isso é muito importante. E Sim. tem aqueles que ficam com a roupa mais antiga por muito tempo, né? É uma questão de apego. Olha, não uso a analogia da roupa. Pegou a analogia da roupa Não, também. não faz isso não. Já vimos aqui que temos uma pessoa que se a gente der corda, dá uma cutucada a mais. Não, mas isso que a gente está falando é legal, até as cutucadas, porque a gente percebe que existe uma construção. Você tem um estudo sobre, para você poder falar, olha, não é bem por aqui, afins. A gente evoluiu muito para sair dos achismos. Exato. E você está na graduação. Sim. O que você tem lecionado? Nossa, atualmente eu tenho transtorno psicopatológico e análise experimental do comportamento. Você conseguiu ficar com disciplinas que têm a ver com... Exato, fixa. Só que dentro das transtornos psicológicos, as pessoas ainda ficam muito apegadas a estudos antigos. Então, essa eu vejo que é uma dificuldade nas grades curriculares. Isso que você falou traz um gancho que a gente estava conversando, né? Isso. Como é que vocês, que todos nós aqui já passamos pela graduação, vocês dois estão atualmente. Sim. Como é que vocês percebem as grades? Elas atendem, hoje em dia, aquilo que a gente... O avanço da psicologia? Não. Contemporânea, não. A resposta é essa, não atende. E hoje o que eu percebo é que, de acordo com o professor e a abordagem que ele utiliza, ele também leva para a sua abordagem. Exatamente. Então, dentro das disciplinas que hoje que eu ministro, eu tento levar a TCC porque ela é pouco divulgada dentro da graduação em si, né? Porque sempre é psicanálise ou análise do comportamento. E são as duas que estão lá dentro, estão bem vistas, né? estão lá brigando entre si. Eu trabalhei um tempo montando matrizes, Jéssica, não sei se você lembra. Sim. E aí eu fiz uma matriz até para uma faculdade em Goiânia e fiz outras. E é interessante que Isadora, o Elton e Jéssica não tem ali uma proposta da TCC, das comportamentais contextuais, de outras terapias. Ensinar terapia de casais, por exemplo, dentro das abordagens, não tem. Porque fica assim nas três forças principais e não se abre. E o professor acaba sofrendo, acho que vocês podem concordar com isso, porque a universidade impõe que você leve aquele conteúdo. E engessa, é o que você disse, né? Como levar o ensino dentro desse engessamento. Muito complexo. Então, a Isadora, acaba que a gente tem que, às vezes, levar o aluno a compreender como você faz com a TCC, porque senão ele não vai ter nem contato com aquilo. A TCC dentro de processos básicos Aí, psicológicos. Porque senão o aluno não Você tem tem nem que contato. fazer uma costura Sim, para conseguir isso. trazer. E tá tendo um fechamento, Jéssica, das matrizes em bases. Então, você ver algo além daquilo que é básico é muito raro. Isso traz uma falha tão grande na formação, né? A pessoa chega aqui e ela não tem a prática, ela não tem a visão da realidade. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Que elas sabem a teoria ali, um pouco da história, etc., o que é passado pelo regime ali das grades, das matrizes, mas quando ela vai praticar, ela fica perdida, porque ela não sabe o que ela faz com aquele tanto de informações. E muitas das vezes aquele tanto de informações já não é mais relevante. Já não tá mais na atualidade, não é contemporâneo. Isso. E essa insegurança ela vai se prolongando até o final do curso. Exato. E esse aluno, ele chega, né, enquanto profissional, extremamente inseguro, sem saber o que fazer. Muito teórico e pouco prático. Exato. Eu vejo muito isso. A prática é mínima. Apesar de nas matrizes curriculares agora se tornar obrigatório do 5º período para frente ter prática, as universidades restringem essa prática. Aí o professor vai ser professor de estágio básico, orientador no caso. Mas ele fica fechado, porque a universidade não permite ir além. É muito complexo. Dá um jeitinho para oferecer isso que é prático, mas que no final das contas não é tão prático assim. É um teórico mesmo, disfarçado de prática. Exatamente. E uma coisa que vocês me falaram e eu não sabia, que reduziu a carga horária da psicologia do curso da graduação. São obrigatórias apenas 4.000 horas, então as faculdades se aproveitaram muito disso.
E aí, por que está tendo até um sucateamento da docência superior? Procurar professor hoje é muito, muito complexo. Por quê? Para graduação. Tem essa questão. A carga horária do professor diminuiu, com isso, por consequência, o salário diminui, porque nós somos horistas. Sim. E bons professores, estamos aqui todos, nós somos bons professores. Mas assim, a gente se submete até um certo ponto por conta de carreira, porque gostamos da docência, porque queremos uma psicologia científica, mas isso precisa ser visto com urgência. E até esse ponto que você falou é interessante. Conversando com o Anderson um tempo atrás, falando o professor de graduação especificamente, o que reforça a gente não é o salário. Não é. A gente não tá lá. Não mesmo. É isso, é gostar de estar com o aluno, é gostar de contribuir, é a projeção. São várias coisas, menos... São outros fatores. São outros fatores. Não, o salário, ele nem entra. Ele nem entra como reforçador. É um salário que a gente nem conta. Exatamente. Quando eu estava na graduação, eu ainda era especialista. A hora-aula era R$26,50. Isso, exato. Mas aí para mestre e doutor não muda muita coisa. Não muda, não altera. Muito Você ainda sabe quanto que é uma hora-aula assim de doutor? Básico é esse valor, especialista R$26,50, mestre 32 e professor doutor chega a 42,50 no máximo. Pensa só. Isso, uma instituição boa. Você pensa só. Você estudou, eu fiz mestrado, não sei, tô pensando no doutorado, mas você pensa, você estudou, sei lá, mestrado 2 anos, doutorado 4, 6, vamos botar no mínimo. Você tá ganhando aí o quê? R$10 a mais do que o mestre? Exato, é muito pouco, exatamente. E o mestrado e o doutorado ele tem que ser visto com outro olhar também. Isso. Não é um olhar de quem vai receber Para mais. você. É outro tipo de olhar que tem que ser ressignificado também. Exatamente. Senão você acaba não fazendo. Você não faz. E vocês estão no mestrado. Sim. E vocês estão no mestrado, inclusive, numa instituição privada. Exato. Então, sem dúvidas, não é o salário, né? E como é que tá a experiência de vocês no mestrado agora? Como é que a psicologia funciona dentro do mestrado? Vocês estão na PUC. Isso. O mestrado, a minha pesquisa, ela é voltada para as competências do supervisor a partir do olhar do supervisionado. Né? Então, assim... Isso em qualquer abordagem? Isso, principalmente dentro das terapias cognitivas e comportamentais e contextuais. Né? Então, o foco seria inicialmente nesse. Só que, de acordo com o andamento da pesquisa, ela foi para um nível em que os participantes eles podem ser de outra abordagem também, porque o foco, na realidade, é trazer essas competências do supervisor. Então, assim, a minha experiência ela tem sido do mestrado, tirando as aulas, né, que a gente tem que cumprir, a parte que eu tenho me dedicado e olhado realmente com um olhar de carinho e que me motiva a estar no mestrado realmente é a pesquisa. Né? Porque a gente sabe que tem as matérias que você tem que cursar e que em algum momento você depara com algumas situações que não são muito legais. Sim. No mestrado eu ainda vi muito a questão das abordagens também. Então, divididas. Tem então lá mesmo. tem um teórico da análise do comportamento bem firme. Tem outros colegas também que são de outras abordagens, tanto da psicanálise, Gestalt e também da TCC, que estão assim em sofrimento, porque não tem muitos supervisores para poder conseguir nortear ali. Aí muitas das vezes nas disciplinas mesmo. Exato. Os professores com viés para determinada abordagem e você não entra. Exato. E aí, quanto mais eles ministram, mais liberdade eles têm de defender apenas a abordagem. Exato. E acaba barrando ali o processo de extensão. Você fez na PUC também, né? Mestrado e doutorado. Muito fechados, exatamente. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma parte fora e voltar. E a experiência é totalmente diferente. Porque fora do Brasil, você tem um ampliar das coisas, e igual o Elton tá falando, ali tem um fechamento totalmente proposto e não é nada velado, é declarado. É declarado. Exato. E aí lá não, lá teve essa visão, aí quando você traz pra cá, você é fechado. E eu fico pensando se esse olhar fechado é de fato de alguém que de fato está se estudando mesmo e se aprofundando ou se parou, entendeu? Eu acredito que estacionou. Eu acredito que estacionou também. Como eu disse, é o que o Elton disse.
aquele tanto de teoria antiga que não foi revisitado, não foi revisado. E aí não dá nem a oportunidade de experimentar e ver o outro lado também, né? Para ver como que tá a evidência disso, como que tá sendo o resultado disso. Exato. Porque se nós pegarmos ali a TCC e ver os resultados de ensaios clínicos randomizados e ver da análise do comportamento, dá basicamente a mesma coisa, porém com conceitos, questões diferentes. Sim. É o que muda. Exato. Das coisas. Se eu não for fechado, vou dar abertura para questionamento e eu vou ter que estudar, né? Exato. E aí o negócio vai ficar um pouco mais difícil. Exato. E o que você tem estudado no mestrado? Atualmente sobre análise funcional aplicado a pais e cuidadores de crianças com autismo. Legal. Essa é a minha pesquisa. E você fez... O seu doutorado foi em psicopatologia? Psicopatologia, estudei a esquizofrenia. Fiz análise funcional das respostas de pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas. Ótimo. Foi bacana, bem profundo também. Você tem um livro sobre isso? Tem um livro publicado, se chama Sobre a Esquizofrenia. E é incrível, eu já li bacana. as análises funcionais dos dados. E tem como as pessoas comprarem esse Tem, livro? está na Amazon lá pelo link do meu Instagram, @dr.julioCesarAlves. Tem um link que já vai direto para a Amazon. Ótimo, muito bem. Foi bem recomendado aqui, então super. a gente Bacana, é fica bacana. a É uma recomendação. pesquisa boa mesmo. É incrível. Foi todo o seu trabalho de doutorado Isso. do livro. Focado nisso, aí eu fiz um resumo das principais partes, principalmente levando a análise funcional de algumas respostas, que foi o estudo inovador, foi por causa disso. Eu coloquei uma parte de uma análise experimental, que é proposta por Iwata, e ele tem mais de 12.000 estudos publicados. Aí a gente fez uma replicação, mas com uma das condições diferentes. E aí foi o inovador do estudo. Ótimo. E nós também estamos inseridos na pós-graduação. Isso. E o que vocês percebem na pós-graduação? A gente acaba tendo um pouco mais de liberdade, né? Sim. Aqui você não está coordenando pós-graduação, Não. mas está inserida em várias, né? Eu estava fazendo as contas esses dias, gente. A gente vai inserindo em tanta coisa. Vai enfiando, quando você para pra olhar. Só vamos inserindo. Só vamos inserindo. Quando você para pra olhar, Não vai é? tudo tá dando certo. Sim, já chegou umas 10. Eu falei, meu Deus, olha, isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Enquanto não estiver retirando, tá ótimo. Exatamente. Se estiver funcionando, tá bom. Mas você disse uma coisa interessante da pós. Né? Às vezes temos a liberdade, mas o aluno, ele vai com aquela cabeça de que tem que ter tudo pronto. Eu estou vendo muito esse perfil do aluno de graduação e pós-graduação Sim. igual. Então, assim, professor, cadê os slides? Pergunta do professor para a pós-graduação. Exato. Na minha época, eu não pedi slide para o meu professor. Então, assim, é um recurso dele. Hoje, os alunos já querem o slide antes e as instituições, elas estão com o padrão de obrigar o professor. Sim. 21 dias a 15 no mínimo de enviar os slides. Então, assim, o material que antes era de propriedade intelectual do Sim, professor exato. passa a ser público. Sim. Então, e o aluno não quer ler o texto, ele quer Ele quer ler ler o o slide. Sim. Então, assim, a cabeça do aluno precisa mudar, Jéssica. Precisa. E eu sempre falo, eu falava, né? Porque a gente cansa em algum momento. Deixamos de falar. Eu mudei o padrão dos meus slides. Porque assim, eu sempre falava, gente, slide é pro professor, é pra gente se nortear, pra você ter, Isso. conseguir estabelecer o seu raciocínio clínico por 18 horas de módulo, né? Pra você não se perder e bagunçar afins. Então, quanto menos texto eu puder colocar no slide, eu coloco. Porque é exatamente isso, é pra eu me nortear. Eles querem o texto, nós É pra eu me estratégia. nortear. Vou Então, pensar se nela. você Boa. quiser se aprofundar nisso, você vai ter que ler o texto. E tem uma melhor, vamos vender nossos slides. Vamos começar a vender slide. Exato. Exatamente. Você quer o slide é de minha propriedade, está no link e tal, se você quiser vender. Exatamente. R$ 9,90 promoção. Exatamente. É isso. E eu não sei se vocês já estão utilizando, assim, vocês utilizam o Gama, que é uma plataforma de inteligência artificial. Ainda não. Para poder fazer os slides. Ah, sim, Que já ouvi bacana. falar. Gente, já ouvi falar. utilizem. Gente, Olha pelo só. amor de Deus, utilizem. O Gama. Eu vou mandar o link Gama. para vocês depois Por aqui, favor. para vocês. É uma inteligência artificial. Hoje eu pago, é uma das que eu pago, porque ela ajuda nesse movimento da gente fazer os slides. Que bacana. Então, se você tem a sua anotação, ou se você tem um artigo, você bota lá, ela monta o artigo maravilhosamente. Fantástico. Ótimo. E isso poupa muito do nosso Muito trabalho. bom, E pensando sim. nisso que eu tô falando, a gente usa para nortear, você tem um slide Pronto. bonitinho, você vê ele funcionando, Ótimo. resolve a Sim. sua E vida. O eliminar dia que vocês essa utilizarem, palavra. vocês me contam.
Exato. Vocês vão achar a coisa mais Eu já maravilhosa. vou do utilizar. mundo. Facilita muito, Amanhã. muito a nossa vida. Mas isso que você falou, Júlio, me incomoda muito também na pós-graduação. Essa postura do aluno de não se movimentar e achar que ele tem que receber tudo pronto. Mas esse movimento eu tenho percebido que ele é recente, porque nós estávamos na graduação e aí assim que eu fui inserida para a pós-graduação eu comecei a ver que os alunos estavam mais atuantes, participando e depois de uns 2 anos para cá Modificou. mudou. Vamos falar de comportamento e desenvolvimento humano? Vamos, por favor. Podemos? Podemos. Eu vejo os alunos da graduação exatamente sim, porque eles são mal acostumados já Isso. lá na graduação. E quando eles saem da graduação para uma pós-graduação, eles querem que o regimento seja o mesmo. Mesmo. E não E é. eles não Vamos para estão- independência, vamos criar Exato. autonomia, vamos buscar Isso. informações. Não dá para ficar preso. Não dá para você ter tudo pronto. Tudo pronto ali. e posto, exato. Exatamente. E o comportamento ele se repete até porque eles não têm tido uma pausa em relação à graduação e Já pós, não. é. Do 8º período eles já entram na pós. Boa, isso que você Exato. falou é interessante. Disso, né? Você também mencionou que Acelerar existe as essa insegurança em relação à graduação e acha que a pós-graduação vai tirar a insegurança dele da graduação. Exato. Interessantíssimo. Aí eu estudo muito esses processos do MEC, por já ter sido avaliador, estou só em pausa. Eu estou em pausa, né? Por causa do tempo mesmo. Agenda Aham. mesmo, agenda mesmo. Mas é tão interessante isso porque o aluno tem que entender que mesmo que ele se insira lá no 8º período, ele só vai pegar o certificado da pós-graduação após a colação de grau da graduação. Uhum. Só que ele já tem uma pressa, aí ele quer cobrar do professor. Hoje o aluno ele tá igual o Elton disse, ele já sai com aquele processo todo, adaptado, sem autonomia, sem independência, Uhum. e ele quer inclusive cobrar da secretaria da pós-graduação o mesmo que ele cobrava da Aham. graduação. Uhum. Ele quer que o professor da pós seja amigo dele, como o da graduação foi nos 5 anos. Sim. E é um outro perfil. Aí entra o aluno, Isadora, pesquisador, que você disse, que não está sendo mais formado. Exato. Sim. Hoje aqui em Goiânia nós temos poucas instituições que investem em pesquisa na graduação. Uhum. E aí o professor Verdade. quereria muito que isso fosse presente. E o que a gente faz? A gente se desdobra para formar monitores, que são Exato. Sim. pequenos docentes que a gente vai Uhum. criando ali. Exato. E que é tão importante. Eu me apaixonei pela docência começando com monitoria. Só que na época que eu fiz monitoria, eu tinha 20 horas da disciplina do professor para eu me virar. Então, assim, era diferente. Hoje não, as faculdades não liberam mais o aluno, por conta até do processo da lei trabalhista, Sim. por medo de configurar algum vínculo empregatício. Sim, Mudou exatamente. Eu me lembrei da minha graduação. Eu me graduei numa instituição aqui em Goiânia que não tinha esse foco em pesquisa. Eu sempre Isso. tive interesse, fiz o mestrado. Mas quando eu cheguei no mestrado, eu ralei bastante. Exato. Assim, nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, para entender como é que aquilo funcionava. Sim. E uma coisa que eu sofri muito, que assim, um dos meus ódios em relação a isso, provavelmente vocês que estão na graduação vão saber. Na minha graduação, qual era a formatação de produção? A BNT. Sim. Aí você sai da instituição, aí você vai para qualquer outro lugar que você for estudar psicologia. É a APA. Exato. Gente, que sofrimento! Eu tô numa mistura agora. Não O sei meu o que é. ódio, o Você meu faz a ódio BNT ou é? profundo. É. Meu ódio profundo. Porque aí você vai totalmente diferente. Por que as instituições que Já estão não se ensinando aderem. a psicologia não aderem? Exatamente. Sem contar quando eu participo de algumas bancas, você vai lá, porque essa formatação aqui ela é específica da instituição. Ah, tem isso gente. também. Exato. Tem isso que tem instituições que elas pegam Sim. a própria normativa. Aí ali, fica sabe? mais difícil Adotam ainda. ela. Exatamente. Padronizam, Não ensina o básico. Exato. E eu acho que isso volta para um ponto que eu acho interessante a gente falar, que é falar quais são as lacunas então, né? Porque a gente está falando do aluno, mas no fim das contas o aluno é um produto, né? Sim. Quais são as lacunas? Onde é que nós, eu falo nós como instituição formadora, onde é que está faltando? Onde é que a gente está falhando? Professores atualizados, grades e matrizes atualizadas, faculdade que não visa tanto o mercado, mas sim a postura de um profissional mais qualificado para que Sim. gere um bem-estar ali para um todo.
Acredito que seja formação isso. de profissionais para o mercado. Isso. Porque a faculdade, ela tem que se preocupar com isso. Interessante que a gente tem no Brasil uma associação brasileira de ensino em psicologia que deveria funcionar melhor. Aham. Faz parte do sistema conselhos e eu acredito que a gente teria que ter uma abrangência maior, porque em Goiânia poucos estudantes sabem disso e participar ativamente. Por quê, Jéssica? Isso tudo que o Elton, até a Isadora está trazendo e você, a gente tem que começar a formar esses alunos para entender o que é necessário para a formação, para que ele atue. Porque ele vai lá, acha que é só passar pelas disciplinas, fazer as avaliações, colar grau, sou psicólogo. Não é assim que funciona. Exato. Tem muitas outras configurações e responsabilidades. Mas a falta, a lacuna está muito, eu acredito nisso. Essa questão de bons profissionais, professores que incentivam o mercado e principalmente que preparam esse aluno para ir lá fora fazer. E a maioria tem medo de fazer isso com o aluno. Eu vejo também que os professores eles precisam abordar questões sociais em sala de aula, em disciplinas. Sim. E alguns passam Direto. Eu não vou mexer nesse conteúdo, eu não vou falar sobre esse tema, porque talvez a instituição vai barrar. Mas, gente, se nós estamos ali para formar esse profissional, nós precisamos falar sobre isso. Você trouxe essa questão interessante. Tem instituições que na formação de professores do início do semestre colocam uma imposição. Nessa instituição não se fala de assunto A. Então, como não? Um psicólogo sem criticidade, um psicólogo que não tem raciocínio clínico, que não sabe criticar, ele não vai saber compreender o paciente dele. O contexto de atuação, de intervenção. Está faltando e está falhando, Jéssica, na verdade. Isso ainda não aconteceu comigo. Até então, as instituições que eu leciei ali, dei aula, trabalhei na docência, eles me permitiram. Bacana. Isso é ótimo. Até Isso é peguei uma ótimo. de psicopatologia, um que era da psicanálise e tornei do viés funcional. Eu vou ministrar e eu vou ministrar do jeito que eu quiser. Deixa eu sair do estruturalismo pro Por funcionalismo. favor. Gente, rompeu com o DSM-3 lá. Ó, Já estamos no 5 TR. Mas é bacana isso, essa atualização. Exato. Inclusive, o Elton trouxe essa questão até da literatura. Porque assim, nas formações é importante essa questão da literatura, tá atualizado, o professor tá lendo. Vocês perguntaram, né? Será que esse professor estacionou? Eu acho que a maioria estacionou por conta do comodismo, mas ainda temos instituições como as que o Elton ministra aulas que permitem, isso é muito bom, que o professor tenha liberdade na sala de aula. Sim, o professor ele precisa estar atualizado, Sim. né? Ele precisa estar trazendo. E mesmo, acho que é interessante isso, porque mesmo que você discorde, você precisa ter base para discordar. Isso. Esse é o meu reforçador estando na instituição, Sim. na docência. Porque o financeiro não é, né? Não, não Mas elas nos estimulam ali Muito. a estudar, a continuar Atualizarmos. estudando, atualizar o tempo todo. O que está acontecendo, o que está Exato. sendo falado. É muito bom isso. Exatamente. E uma coisa, acho que é um ponto importante, como é que vocês percebem a discussão de questões éticas na instituição? Zero. Muito limitado. Zero, limitadíssimo. E geralmente vem num viés punitivo. Uhum. A ética se tornou o que não pode nas instituições. É Sim. como se o CRP chegasse lá. Eu tenho alunos aterrorizados com o conselho. Uhum. E aí eu coloco muito em sala de aula. Gente, o conselho trabalha para o psicólogo. Então, Em tese, né? contratou, em tese, né? tese. Você que está pagando um serviço. Então, eles têm que trabalhar por nós. Então, no momento que a gente se aterroriza pelo conselho, a gente para e deixa eles trabalharem por nós. Mas eu acredito que essa é uma cultura do estado de Goiás, que aqui rege muito isso. Conselho pune. Conselho não é para te orientar, é para te fiscalizar e punir. Sim. Tanto que essa cultura vai para a sala de aula. O aluno chega no estágio, ele está aterrorizado, que medo. O que eu posso fazer? E O que você eu tem posso que trabalhar falar? isso com ele, exato. Mas é uma questão de leitura também, né? Muitos saem da graduação Sim. e nunca nem leu o código de ética. Nunca leu. E Muitos muitos psicólogos que tá aí há anos, nunca leu o código de ética. Exatamente. Não lê Exato. Você mesmo. sai falando coisa que não faz o menor sentido. Exato. Isso é uma falha. Você falou que está também, você faz orientação. Sim, Supervisão Sim. clínica. Uhum. E eu não sei se você percebe o que eu percebo, que vai muito para a supervisão, profissionais formados que já estão há um tempo e que tem receio, uma dúvida, uma coisa que está lá no código de ética. Sim, Uhum. com certeza. Que ele não foi atrás. Sim.
Mas aí a gente também precisa... Mas eu vejo a supervisão também com essa vertente da pós-graduação e da graduação. Tipo assim, eu não sei, eu faço a supervisão Como se você fosse mastigar Sim. tudo. para você trazer para mim. Eu não sei se Isso você passou resolveria. por isso é interessante você falar. Aí eu peço para a pessoa me falar um pouco qual é o caso antes, para a gente se preparar com o material e isso afins. mesmo. Aí você direciona o material, às vezes a pessoa fica um pouco chateada, né? Porque você fala, ela estava esperando que você desse um caminho destrinchasse. muito específico Faça dela. É ABCD. a questão da dependência, a autonomia não Isso. tem. Pegar na mão e vamos. E eu não sei Isso. vocês, eu não sei como é que vocês percebem isso. Duas coisas. Se a gente fala que o profissional nunca leu, mas tem algumas resoluções, tem algumas normas específicas, ou alguma nota técnica, e quando você vai ler, ela não diz absolutamente nada. Nada. Que é a questão da interpretação. Fica super confuso. Muito confuso. Fica As muito- notas são muito confusas. Em aberto. Em aberto, não sabe o que faz ou o que deixa de fazer. E esse é um ponto complicado que o conselho deveria se ajustar Sim. frente a essas questões e de ser muito mais claro. Exatamente. Eu até falei em um outro episódio, acho que foi com o Murilo, com essas questões de gênero, sexualidade, a gente precisa se atualizar. Uhum. Né? São Muito, coisas com certeza. emergentes que vão aparecendo no Muito. consultório. Uhum. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu acho, teve uma nota que falou pro atendimento a mulheres lésbicas. Deixa eu ler isso aqui, deixa eu ver o que eles estão falando. É uma nota que tem, sei lá, 2 páginas, que as primeiras coisas, né, que são coisas que são repetidas lá do Código de Ética e afins, e no fim ela não fala absolutamente Nada. nada. Uhum. Eu perdi meu tempo lendo isso aqui. Isso aqui não fala absolutamente nada. Uhum. Não tem uma orientação, não fala, olha, é isso, isso e isso, você Tem precisa que se nisso. organizar nisso, nisso. Não forma e não esclarece absolutamente nada. Recente agora eu recebi uma pergunta de um aluno que me segue nas redes até, falando sobre a normativa dos testes psicológicos, neuropsicológicos, que precisam ser feitos com a caneta, de forma permanente, para poder manter um rigor ali. Porém, tem uma outra nota dizendo que se a pessoa precisar de fazer adaptações, você precisa fazer essas adaptações para que ela consiga desenvolver ali o desempenho dentro das testagens psicológicas. Então, é uma Essa é a contradição pergunta. brigando com a O outra. que eu faço? Exato, Como que eu mas isso sigo? não é falado dentro Não. das graduações e etc. também. Exatamente. No período da pandemia, né, houve-se muita regulamentação Uhum. sobre o atendimento online, o que Sim. podia, o que não podia. Antes da pandemia, eu comecei a fazer o atendimento online. E aí você precisava fazer aquele cadastro Pro no EPSI. EPSI. Aham. Gente, ninguém conseguia me dizer como que eu fazia esse cadastro Eu no passei por EPSI. isso. Aham. Até que eu elaborei essa fundamentação teórica lá e foi aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, assim, estudando e lendo alguns materiais, porque nem o CRP conseguia me Eu dizer Porque não fazia o que sentido. que poderia Sim, fazer ali. Sim. Aí Tanto agora... que hoje não existe. Não existe Isso, mais. agora não existe mais. Exato. Porque, inclusive, foi uma coisa que a nossa chapa bateu há alguns anos atrás, esse aspecto, porque era inconstitucional. Porque colocar uma regra para você exercer a sua profissão. Que não Exato. existe. A única coisa que a gente precisa é do nosso registro, né? Regulamentação. E eles mesmos não sabiam o que tinham que fazer Não naquilo lá. sabiam. Eles não tinham a Não. menor Não ideia. sabia. E o pior disso é que quando começou a exigir esse cadastro, eles pediam que a gente fizesse quase que um artigo científico para isso falar. mesmo, a fundamentação Eu- teórica. sim. Eu dei supervisão de Uma fundamentação justificativa. teórica. Exato, eu gente. também ajudei colegas sobre isso. Isso. E não fazia sentido. O que eles queriam? Eles não queriam te ensinar, eles queriam que você estudasse sobre Sim. e mandar você fazer um artigo científico sobre Sim. aquilo, né? Só que todas as fundamentações, imagino que você também percebeu isso, elas eram praticamente iguais, porque não tinha Tinha outra produção argumento. sobre aquilo. Sim. É um negócio que estava começando naquele momento. Agora que a gente tem coisas mais específicas, né? De avaliação, de tudo. Aquilo não fazia o menor sentido, nem eles sabiam por que era aquilo. Alguém tirou da cabeça e falou que era aquilo e ficou. Tanto é que agora não tem mais. Sim. Agora não. E eles não explicaram por que eles colocaram, eles também não explicaram por que eles Por tiraram. que tirou? Foi só isso que aconteceu. Um fato interessante, isso está engasgado, eu estou falando isso com algumas vezes. Se a gente pode ser muito sincero aqui, que a gente sabe que a gestão atual do Conselho ela é muito partidária, né? E ativista em alguns pontos.
O que eu acho super válido, né? A psicologia, ela precisa ser social, ela precisa pensar nas minorias, ela precisa lutar pelas minorias. Mas qual é a grande falha que existe entre aquilo que se fala, entre aquilo que se faz? Exatamente. Sim. E aí eles estão falando, e vão fazendo formação, e vão conversando, e vão afim. Mas na hora de fazer no consultório, ou qualquer lugar onde o psicólogo esteja inserido, não tem normativa, não tem diretriz. Olha só o que aconteceu. Me contaram agora, em tempo de campanha já, que uma psicóloga, ela estava fazendo um atendimento de uma pessoa trans, ela estava fazendo testagem, né? Utilizando, acho que era uma avaliação neuropsicológica. E ela teve uma dúvida. Na tabela, qual tabela ela iria utilizar para avaliação sendo uma pessoa trans? Ela ligou no conselho. O conselho disse que aquele assunto não era um assunto do conselho. Ele não tinha que resolver aquilo, ele não tinha que pensar sobre isso. E que ela tinha que entrar em contato com a editora, para a editora poder falar como é que ela tem que fazer isso, né? Aí a gente... Exato, a indignação é essa. O quê? É isso, a indignação é essa. Vamos pensar, a minha resposta, até que, beleza, se a gente for olhar lá na estrutura do conselho, o conselho não tem mesmo o que falar sobre isso, né, especificamente. Mas não temos lá comissões de gênero, não temos comissão de sexualidade, não é uma pauta do conselho? Cadê a resolução? Exatamente, e aí? Vamos ficar discutindo, como diz o Murilo, o sexo dos anjos o tempo inteiro? Mas o que eu vou fazer lá na prática? É só pra dizer que está lá, funcionando. É só pra falar que a pauta é importante, ficar reaquecendo Sim. isso tudo. Mas quando você tem um problema lá do consultório, quando bate lá no seu consultório, o psicólogo precisa do respaldo. Não tem. E outra coisa, Jéssica, eu já precisei do conselho e eu acredito que as orientações, por exemplo, a comissão de orientação, eu acho que ela confunde mais do que orienta. Porque eles mandam um e-mail tão burocrático te Você nem entende o que respondendo, tá falando, mano. que é melhor você, disse isso, disso, e vou procurar como você disse. Isadora, deixa eu me ambientar com outros materiais, outras possibilidades, porque não Vamos conversar com respondeu os colegas Sim. nada. psicólogos. E como você está dizendo, por exemplo, eu entro em contato com uma editora para perguntar uma questão dessa. É vergonhoso para o psicólogo ter que fazer uma coisa dessa Exato. para um editor que às vezes nem será psicólogo para me responder aquilo. Então, que conselho é esse? Gente, convenhamos, é uma resposta muito simples, assim. Você não precisa nem pensar muito. Você pode querer se aprofundar, e deve, né, levar para a comissão conversar, fazer uma orientação técnica daquilo. Mas, assim, você tem algumas respostas que poderiam ser dadas, né? Não, usa a tabela geral do Isso. teste. Ou vamos pensar, Compare. ou você pode pensar, a questão relacionada é o quê? É sexo? É gênero? Então, a tabela é feita por quê? Sexo. Então, utiliza a tabela de sexo. Não, tem muita coisa, Tem né? Eu não tô Tantas falando... formas de dizer. Eu não tô falando nem que o que eu tô falando tá correto, mas você consegue ajudar a pessoa a pensar um Pelo pouco menos sobre pensar aquilo, com ela. de orientar. A comissão tá fazendo o que Vocês lá? trazendo esse relato, eu me recordei de um evento que teve no CRP há um tempo atrás, de questões étnico-raciais. E aí teve uma mesa redonda ali, gente, foi muito assim, foi maravilhoso o evento. Só que aí nos veio o diretor do período, da época, e aí eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que de repente ele na fala, ele trouxe algo extremamente preconceituoso. Tipo assim, ele invalidou tudo que tinha acontecido até aquele momento. E aí, assim, de brinde, ele ainda ganhou um manual antirracista, né, para ver se ele podia ler esse manual, mas ele não compreendeu ainda o que foi que aconteceu ali. Ele não tá perdido, ele não sabe qual é até o hoje, ponto. né? Até hoje está perdido. Perdido. Eu acho super válido essas pautas, os eventos, mas é a questão, no fim, lá na hora do vamos ver, não funciona. Na hora do vamos ver não tem a prática. Como é que eu vou lidar com as questões de gênero, de sexualidade, de questões raciais? Como? E interessante, Jéssica, você está falando isso e vocês também devem olhar. O conselho fica ativo só na época da eleição. E Então, não tá assim, fazendo coisa. Porque aí começa a fazer tudo, vira um boom. Né? Então, teve uma semana que estava tendo evento em todas as instituições de ensino Exato. superior. Sim. E todas nessas pautas que a gente está falando pautas, aqui. exato. Sim. Exato. E aí as portas das instituições se abriram, eles foram, porque as instituições de ensino gostam de ter parcerias com o conselho, apesar da dificuldade. Eu era gestor de uma universidade e fui com a proprietária da faculdade na época da pandemia
tentar fazer a orientação de como nós iríamos montar a clínica escola, nós fomos quase que escorraçados da porta do conselho, sendo que ela estava se propondo a pagar uma pessoa jurídica e eu, como pessoa física, orientando, sendo responsável técnico. Fomos muito mal recebidos. Na época, a minha patroa disse o seguinte: nossa, nunca fui tão maltratada em um conselho de classe como aqui. Prefiro que você resolva isso para mim. De tão feio que foi o processo. E você conseguiu resolver? Não conseguimos. Fomos todos, nós fomos para o processo digital, e-mails, e retardou, porque havia a pandemia e eles não sabiam lidar com respostas naquela época. Sim. A pandemia passou aí que eles conseguiram resolver. E essas pautas que a gente estava falando, eu me lembrei do processo de composição da nossa chapa, né? Sim. Que são outras coisas. Quando a gente percebe que a galera que está lá, né, de maneira geral, eu falo a galera que está lá porque é a mesma gestão há 15 anos, a gente sabe disso, né? É um pessoal pensante, com pautas importantes, mas esquece muito desse aspecto do dia a dia, da prática, da ponta. Sim. O nosso, aqui, o regimento eleitoral, nós aqui é composto por 26 pessoas. Né? Tem os efetivos, tem os suplentes, mas todos se envolvem. E no final das contas, a gente teve que cumprir algumas cotas. Sim. E assim, tem coisa assim que você olha que parece meio arbitrário, ou assim, é só para mostrar, tentar mostrar alguma coisa e que não faz sentido. Que, inclusive, coisas muito importantes, mas que a gente ficou olhando assim, tinha que ter mulheres, o que faz muito sentido, né? 50% tem que ser mulheres, porque a psicologia é majoritariamente feminina. Ok. E aí começam, né? Aí tem pessoas PCD, mas dentro da mesma categoria, porque aqui começa dentro da categoria do PCD, tinha as pessoas trans. E aí vão começando. Aí a gente já começa a pensar que tem alguma coisa estranha. E aí começou a questão também relacionada à religião. Né? O Elton é uma cota da religião, né? De religião de matriz africana. E aí a gente fica pensando, né? Por quê? Eles não vão nem verificar isso. Exato, como que eles vão Eu poderia falar, né? Não é uma unidade objetiva, exato. Exato, assim. E a questão, e esse é um dos pontos, né? Fica essa dúvida. Por quê? Quais são os critérios? Como é que isso funciona? E o que a gente tem que levar em consideração? E vai para um ponto importante também, que é a da transparência, né? Teve gente que ficou chateado comigo, que fiz esse movimento de montar a chapa, porque um dos convites foi em cima do ponto de ser PCD. E eu super validei, falei, você está totalmente correta de estar chateada comigo. Mas não fui eu que coloquei uma impressão minha, exato. Eu coloquei a regra, né? Então, tem alguns pontos que eles precisam ser melhorados ou eles precisam ser esclarecidos para que a gente consiga entender o que o conselho faz ou entender o que o conselho deixa de fazer e entender também qual é o foco formativo. Exato. Nós estamos todos inseridos dentro do sistema de formação e a gente não entende um monte de coisa. Nossa, e a gente percebe muita falha dentro do processo e que a gente reclama dos alunos, mas no final das contas a gente percebe que é falha na estrutura. O aluno que ele sai imaturo, faltou alguma coisa nessa formação. Exatamente. E Júlio, você que trabalhou com esse, que está em pausa, né, de pensar na estruturação dos cursos e afins, a gente entende que muita coisa é do MEC, é das instituições, não tem a ver com o conselho. Mas onde é que o conselho poderia ajudar? Eu acredito que muito do processo de ajuda, Jéssica, na própria formação da matriz. Porque se nós estamos tendo tanta falta assim, de profissionais que entendem o mercado, por que não reestruturar uma matriz em parceria com o conselho? Então, acredito que ter uma comissão de orientação para a formação de matrizes curriculares seria excelente. Para a instituição ficar mais dentro disso. Porque hoje a instituição tem que contratar uma consultoria. E nem sempre a consultoria tem essa visão. E principalmente regionalização, que é diferente. Um exemplo clássico que disso que o Júlio trouxe é que durante a formação mesmo, vou falar da minha graduação, foi 98% ali psicanálise, 1% análise do comportamento e 0,5% TCC. Exato. Foi assim.
Quando foi lá na reunião para poder fazer a certificação do CRP, etc., para pegar a carteira, a mulher simplesmente disse que a psicanálise não era ciência, que ela era uma teoria. Então jogou a graduação fora. Aí eu fiquei o quê? Lá 5 anos. e os meus colegas psicanalistas vão fazer o que com isso? Aham, E agora? exatamente. Exato. E agora? Olha, Então, despreparo. olha só a incongruência e a divergência de informações. Então, Sim. para que uma graduação se dedicou tanto a uma teoria Que na não qual vale. não teria validade? E Exatamente. por que o CRP não informou isso, então? Isso. Ou porque, entendeu? Você Cadê já a estava conversa? Cadê o inseguro, diálogo? Ficou mais ainda, Agora né? só Você já completou a tava perdido, insegurança. coitado. É interessante, olha só que coisa mais incrível. É a manutenção e a montagem de uma clínica escola. O Uhum. conselho põe um monte de burocracias, inclusive fala das janelas da clínica escola. Mas eles não vão lá para te orientar sobre como que tem que ser a distribuição, onde o estagiário precisa ficar, como que fica esse material. É só assim, não pode, o aluno não pode manusear o prontuário fora das dependências. Mas como que é isso? A dependência é essa sala, a dependência é ali, Uhum. a dependência Onde é é a a instituição, dependência? né? Exato. Então não fica tão claro, e aí o aluno entra perdido porque não tem uma orientação. E é isso que a gente precisa, de participação. Com o meu estágio na clínica escola era um espaço dividido com a galera do direito. Sim, Ninguém foi lá falar nada. tá vendo? E é Ninguém deles. reclamou de nada. E é uma exigência de você colocar um responsável técnico, colocar uma inspeção, então a burocracia. Se você não tiver isso, eles não auxiliam Uhum. na homologação de uma clínica escola, porque aí quando a comissão do MEC vem, tem que ter esse papel do conselho. Só que eu literalmente chamo de papel, porque você prega na parede, mas não tem uma participação É ativa só deles. um papel que você Não. bota lá. que tem que Inclusive, ter. se você for responsável técnico de uma clínica escola e não quiser mais, quem vai saber? Se você for desligada de uma instituição, por exemplo, será que o conselho sabe que aquele responsável técnico não se encontra lá? Foi trocado? Uhum. Como é que tá isso? Esse responsável técnico, ele passa por atualizações? Ele é, inclusive, incluído no conselho como um parceiro? Uhum. Ó, seus alunos estão aqui, vão participar dessa prática. Então, vamos chamar os supervisores de vocês? Então, vamos fazer um evento para isso? Não vejo. O Exato. Elton disse, e você também, do Código de Ética. Qual o evento que vocês e eu já fomos que foi para ler o Código de Ética com os psicólogos? Eu nem nunca vi. ouvi falar. Eu nunca Não. nem vi. Não. Na minha graduação, eu lembro de uma única vez que o conselho foi e entregou o código de ética Isso. impresso. Mas hoje em dia nem isso tem mais. Não. Tudo Eu digital. tenho tudo um digital. da minha graduação. Eu tenho também. Isso deve ter sido em 2015, Você tem um? 2014. Eu tenho digital. Digital. Isso. Aí, E não foi ele que me entregou, não. Eu tive que ir você lá. que teve que ir lá pesquisar, Exato, baixar. se virar, né? Exatamente. Hoje em dia não tem mais nem essa prática, que inclusive Não. era uma prática que contribuía para os alunos Muito. terem interesse, né? Ter ali algo Ter- físico na mão Exato. mesmo. Até porque é um símbolo de que ele está caminhando a ser um psicólogo, ele fica psicólogo. feliz, ele lê Verdade, aquilo. sim. Hoje em dia não tem Daí mais a esses questão da espaços. anuidade, pagamos uma anuidade, mas qual a clareza do que está sendo feito com esses recursos? Porque eu, Júlio, não sou atingido por recursos do conselho, Uhum. eu só sou um pagante, Uhum. nunca me Teve um beneficiei de período nada. que Eu eles também. começaram a enviar nos endereços, mas pararam. Pararam, É, tinha tem os muito tempo jornais, também Acho que que foi, isso. foi no Foi, início, pararam né? Pouco tudo, e bem no tempo. início. Foi. Eu não tenho benefícios do conselho, por exemplo, eu acho que nós pagamos uma anuidade que não é tão em contas assim, Uhum. e não, Não, temos ela é benefícios. uma das anuidades mais caras do país, né? Exatamente. É só pra se manter ativo ali, né? O que E tá ainda fazendo temos com uma o dinheiro. sede caótica. Nossa, nem falar, eu tenho vergonha. Não, mas vale pra gente pontuar uma coisa importante, né? Esse ano eleitoral, eles fizeram uma inauguração de análise do solo. Olha Tem só. solo lá? Postaram lá, fizeram foto com os equipamentos lá. Startou. E isso está há 15 anos, gente. Isso. E eles vão falar de novo que essa é uma proposta deles de entregarem as redes. Sim. Com Da certeza. última vez que eu fui lá era aquelas salas divididas com Divisórias. divisórias, Isso, né? ainda é. É, ainda é. Ainda é, exatamente. Uma das nossas propostas é botar isso no chão. Por gente. Por favor. Isso Uma deu sede uma de- série nova. Para, e, inclusive, fazer dessa sede um lugar que o psicólogo frequente. Uhum. Não só um lugar, Sim. nossa, de burocracia, de papel ou de punição. Uhum. Não, Um mas espaço de lugar convivência. de convivência, de realmente, olha, eu posso ir lá, eu posso, por exemplo, chamar uma dona de uma faculdade
que era, na época, a faculdade que mais tinha alunos de psicologia no estado de Goiás, mas não quiseram nem saber o nome da minha patroa. Então, assim, na época. Aí eu fico envergonhado, porque é ruim que uma pessoa que não seja da psicologia veja como o psicólogo é tratado no seu conselho de classe. Tem um espaço, inclusive, de formação que a gente possa utilizar, que possa formar um auditório. Uma biblioteca de uso do psicólogo. Exato, uma orientação. Por exemplo, se a gente tem que utilizar os testes, o SATEPS, por exemplo, o neuropsicólogo tem que estar muito atento àquilo. Mas será que se eu for lá no conselho hoje, eu tenho um acesso direto a isso, ou ele vai para o mesmo lugar que eu vou, a internet, e pesquisa? Provavelmente vai fazer o mesmo caminho. Eles poderiam alugar financeiro, alegar questões financeiras por conta da sede? Seria assim? Não, né? Pode, mas pode não pode, né? A gente sabe que, inclusive, isso está disponível no site, que existe dinheiro para isso, né? Não sei o quão atualizado ele está, porque esse dinheiro está guardado há muito tempo. Se eu não me engano, em 2019, ou até antes disso, uma gestão que o Murilo participou da gestão aqui, já tinha dinheiro em caixa para construção. Usualmente, o que é alegado é questões burocráticas. Mas a gente volta. 15 anos para resolver uma questão burocrática? Muito tempo. É muito tempo, né? É bastante tempo. Muito tempo. E de resolução de problemas a gente sabe. Exatamente. Resolução de problemas é uma coisa que a gente sabe fazer. Fomos bem treinados. Isso a gente foi muito bem treinado, isso a gente sabe fazer. Ótimo, gostei. Essa você foi no ponto. Mas essa é a nossa ideia. Né? E até aproveito para perguntar individualmente. Por que vocês decidiram colocar mais esse projeto na vida de vocês, que é concorrer ao conselho e ganhar o conselho e entrar na gestão? Por que vocês optaram por isso? Eu posso começar? Sim. A minha, principalmente, é para a questão que eu vejo no acadêmico que está muito falho, dos próprios formandos aí, né? Que tipo de profissionais nós estamos colocando para atuação, que não conhecem nenhum seu código de ética, que não tem essa conversação, né? Essa proximidade com o conselho, que vê ele como um monstro ali, não como um parceiro, como um aliado. E além disso, trazer isso para além dos psicólogos também, né? Porque muitos dos que buscam o atendimento psicológico não sabem nem que existe um conselho. Então, por isso que muitos são terapeutas aí, ou se não nomeiam psicoterapeutas e não são da área da psicologia, e isso acaba gerando um tipo de confusão e não faz uma separação do que é ciência e do que é uma pseudociência ali. Então, acredito que este movimento, eu estou nele para exatamente isso, para tornar o conselho mais próximo de quem é profissional, mas também para além dele. E eu quero aproveitar a sua fala, que você que trabalha com a aba, a gente percebe que existe vários problemas, né? Com quem atua, como é que isso é conduzido. O que você percebe que precisa de uma atenção dentro dessa área? Com certeza, não só uma regulamentação, né, mas uma fiscalização ali de uma normativa dizendo quem é que pode realizar esses atendimentos. Porque hoje nós trabalhamos com acompanhantes terapêuticos, e aí esses acompanhantes terapêuticos, eles não são de uma área específica. Às vezes eles podem ser da educação, ou ele só está querendo ganhar dinheiro e está indo para a área. Ficou muito solto. Exatamente. E aí, quem está supervisionando esta pessoa está fazendo, obviamente, aplicações de comportamento ali, manejo, mas envolve questões emocionais também, que para nós, análise de comportamento também é comportamento. Porém, fica cometendo muitas infrações éticas que não são percebidas nem pelo familiar e nem pela pessoa própria que está aplicando. Então, isso é bem preocupante, porque você está colocando em risco não só a sua profissão, mas também a pessoa que está ali do outro lado. É uma discussão que precisa ser feita. Muito. Por favor. Pelo que eu sei, não existe. Nunca nem ouvi falar. Mais uma vez perdemos espaço da nossa profissão para outras pessoas. Exatamente. E, Júlio, por que você decidiu estar nessa empreitada? Minha decisão vem muito também de uma indignação, Jéssica, de não ver um movimento e nem mudança. Tem mais de 15 anos que eu sou formado e a mesma gestão, como você falou. Isso é curioso, né? Pensar que desde quando a gente formou, a gente está com a mesma gestão. Com a mesma gestão. Eu entrei na faculdade, exato, e já era aquela gestão. Então foi só mudando os personagens. Exatamente. Mas a gestão é a mesma, não vejo mudança.
E isso me indigna, principalmente por ser formador, pelos alunos, por ver também colegas, professores que sofrem com essa questão de não poder levar a profissão tão adiante como gostariam, porque não tem um respaldo aqui desse nosso conselho. E principalmente, Jéssica, porque eu acredito que a psicologia precisa crescer aqui em Goiás. Sair desse engessamento, principalmente ampliar essa questão de pesquisa, ampliar o pragmatismo, deixar de ser tão teórico e ir para a prática mesmo, e andar de mãos dadas com o psicólogo, não um conselho que anda distante. Eu não vejo o meu conselho como meu parceiro. Não vejo, não tenho essa visão, eu como profissional. Sim. Não me sinto amparado por eles, não acho que eles respondem por mim e não estou alinhado aos princípios deles nesse sentido. E eu acredito que muitos colegas meus, por ser supervisor, por ser mentor, eu vejo isso com as pessoas que eu atendo e recebo. Estudantes de psicologia que ficam totalmente perdidos do que saber, fazer ou não saber, porque não temos um conselho atuante. Exatamente. Então é por isso. Ótimo. Isadora. Em primeiro lugar, pelas pessoas que compõem a chapa, pelos profissionais. Alguém falando bem da gente, você não ajuda da gente. Maravilha, Obrigado. bem, né? Exato, Pelos reforçado. profissionais atuantes, Muito. atualizados, éticos. Então, eu acredito que é extremamente importante que o aluno ele possa ser representado por esse público. Sim. Ele se ver ali nesse público. Sim, exato. isso mesmo. Se Exatamente. ver realmente a partir de cada pessoa que está ali compondo. E eu acredito que eles veem muito isso em nós, eles veem a gente lá, porque eu tenho recebido feedbacks quando eu posto a chapa, eles falam, nossa, que bacana, tem que mudar mesmo, vamos, nossa, vou apoiar. E inclusive uma pessoa falou pra mim, nossa, dessa vez eu quero votar, porque da outra vez eu não votei e foram poucos votos que decidiram a eleição. Exatamente. Então, pra gente encerrar, a gente poderia ficar muito tempo conversando Muito. aqui, né? Gostaria que vocês aproveitassem a câmera pra pedir voto. Exato. Quem vai? começar? Começa? Pode ir lá. Eu mesmo? Você vai lá, espere seu voto. Pessoal, eu chamo vocês para participar aí da votação da chapa. Votem 1111 para fazer uma psicologia muito mais avançada e mais organizada também, que seja parceira de nós profissionais. Ótimo. Isadora. Pessoal, vocês que estão aí assistindo o nosso podcast, contamos com o seu voto para que vocês possam aí ter realmente uma equipe que representam vocês dentro da psicologia. Ótimo. Júlio. Eu quero pedir o seu voto na nossa chapa Avançar 11 e que você venha fazer uma psicologia diferente conosco, que de fato avance. Para nós avançarmos, nós temos que conhecer o nosso conselho. E esse é o nosso propósito com você, psicólogo. Caminhar com você lado a lado para construirmos uma profissão digna de ser chamada de profissão. Ótimo. Maravilha. Obrigada por ter acompanhado o nosso episódio. Vou deixar aqui embaixo o Instagram de todo mundo, o Instagram da chapa, que você possa nos acompanhar. Manda esse vídeo para um colega, para que ele também se intere da nossa luta, daquilo que a gente vem pensado e aquilo que a gente quer estruturar. Então contamos com o seu apoio, com o seu voto na chapa 11 para que a gente possa avançar. Então um abraço para você, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.